seu nome. Jesus, Messias, no caso, Cristo é do grego, Messias do hebraico. Se você for falar assim no hebraico, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, ou Yeshua HaMashiach. É que realmente o artigo acompanha a designação. Então Jesus, tá? Nome, Cristo, título, do grego, Rho Christos, que é ungido. Isso no grego, tá certo? Que é a língua para a qual foi traduzido o Novo Testamento, né? Quando eles começaram a pregar pelo mundo. Mas que no hebraico era Mashiach, tá? O hebraico é Mashiach. Então o grego, que é Christos, Christos é o mesmo que Caesar ou César, tá? César do latim. Você tem Kaiser do alemão, você tem Czar do russo, você tem Shah do persa. Então todos esses são títulos honoríficos que falam acerca de alguém ungido, designado para uma missão especial. E no caso Cristo carregava esse título que foi incorporado a seu nome, tá? Então aquilo é na realidade do grego. No hebraico você vai ter Yeshua. Yeshua é uma forma contrita do nome antigo, arcaico, Yehoshua. Porque você tem o hebraico antes do exílio. Quando ele passa pelo exílio na Babilônia, ele tem contato com o aramaico, e o hebraico sofre algumas transformações, algumas modificações. Então, inclusive, essa questão dos nomes. Miriam, do Antigo Testamento, vira Maria do Novo. Então, você tem essas transformações. O nome sofre algumas mudanças, né? Os nomes antigos e os nomes novos. Os nomes novos que são uma herança dos nomes antigos, modificada. Então, você tem essa contrição. O Yeshua, que é da época de Cristo, é o mesmo Yehoshua do Antigo Testamento, que é Josué, que é Yahvé salva, tá? Então você tem Yeshua do hebraico, Yesous, tá? Esse Yeshua do hebraico, Christos, né, no grego, Yesous é uma transliteração. Yesous é uma transliteração. Quando você pega Jesus, né, que é Yeshua, você tenta passar isso para o grego, você não tem um nome correspondente. Então o que você vai fazer? Você vai tentar imitar o som. Então aqui é uma transliteração. O grego transliterando Yeshua, tá? Então ele vai dizer o que? Ele vai colocar como Yesous. Yeshua, o grego chama Yesous. Yesous. E aí alguns vão entrar com uma teoria de que esse Yesous tem alguma coisa a ver com cavalo. Então no grego você tem uma palavra cavalo, tem uma aproximação com a palavra Yesous, alguma semelhança. Mas o Yesous que está sendo figurado no grego, ele não tem nada a ver com a terminologia para cavalos no grego. Ele tem a ver com a terminologia Yeshua do hebraico. Ele é uma transliteração do hebraico, porque você não tem uma tradução perfeita naquele contexto, não tem um nome equivalente. Olha, que nem Guilherme do português é o William do inglês. Tá? Então é isso aí. Você tem um Guilherme aqui, o William de lá. Então você tem essa tradução de nomes, porque tem um nome equivalente. Mas se você não tem um nome equivalente, você copia, você imita o som. Então foi o caso aqui. O Yeshua do hebraico é transliterado para Yesous do grego. Aí você vai ter o Yesous Christos. Yesous Christos que passa para a tradução como Jesus Cristo. Tá? Então você tem essa questão da terminologia do nome e da transformação que ele sofre ao longo da história e a incorporação de Cristo, que era título para nome. Tá? Mateus 15 ao 17 diz: Disse dizer, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu eres o Cristo, o Rho Christos, tá certo? O HaMashiach, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Simão Bar-Jonas. Esse Bar aqui é filho, ou bem, ou Bar, né? Bar é filho. E no hebraico eles têm essa mania, eles grudam uma coisa com a outra. Jonas é o pai dele. Bar é o que? Filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está nos céus. Então uma revelação que Pedro teve ali acerca da natureza verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Então eu queria falar isso acerca do nome, para passar adiante sobre outras definições aqui. Deixa eu ver. Aqui. Sim, aquilo que eu expliquei. Antes do exílio, Yehoshua. Depois do exílio, Yeshua. Tá? Então você tem, na época dos Macabeus, você já tem a aplicação do nome Yeshua. Inclusive existe um outro livro no Antigo Testamento, um livro apócrifo, tá? Deuterocanônico, na verdade, que é Sabedoria de Jesus, filho de Siraque.
Então é empregado Yeshua ali. Sabedoria de Jesus, filho de Siraque. Tem um livro desse, que é um livro apócrifo. Isso aqui eu posso mandar todas as imagens depois, viu? Para vocês terem bem legal lá no grupo lá. Então não vou mandar muitos para não encher, mas vou mandar esses aí. Então aqui só para falar acerca daquilo que a gente vai partir agora, que é Jesus nos 4 evangelhos. Veja, só para encerrar aqui, ele fala, Severino Pedro, e a importância que ele dá à cristologia, né? Estudo que se ocupa dos atributos de Cristo como Deus e como homem. Então Severino Pedro da Silva, né, a definição que ele dá, é esse estudo acerca dos atributos, né, analisar a pessoa bendita de Cristo Jesus, dentro de todas as suas designações que aparecem na Sagrada Escritura, né? Então tudo aquilo que fala acerca do Senhor Jesus Cristo. Walter Brunelli, eu recomendo que, quando possível, adquirirem a obra dele, Teologia para Pentecostais. Ela é 4 volumes e ela, assim, é detalhada. É um livro muito didático, linguagem fácil, muito boa mesmo. E Walter Brunelli diz que Cristologia é a área da teologia sistemática, como falei para vocês, dentro daquela lógica, né, de dividir por temas. Então, tema, Cristologia, tema, Pneumatologia, tema, Eclesiologia. Da teologia sistemática, que estuda a pessoa e a obra de Cristo. Estudar a pessoa de Cristo do ponto de vista histórico, a partir das escrituras sagradas, é relativamente prático. No entanto, do ponto de vista teológico, é complexo. A história de vida, que vai do nascimento à morte, incluindo a ressurreição, a ascensão abrange curto período de 33 anos. Porém, a complexidade envolve a humanidade do Logos, a união hipostática, a deidade, o ministério messiânico, a mensagem da chegada do reino de Deus, o poder, a morte, a ressurreição, a perpetuação da sua mensagem e o senhorio por meio da igreja requerem mais do que um estudo biográfico ou simplesmente histórico. Então você tem aqui esta gama de possibilidades de estudo com relação ao tema Cristo, tá? Então ele vai demandar essa quantidade de estudos, como por exemplo ele aborda aqui o estudo histórico e o estudo teológico, tá? Existe ainda hoje algo que ainda está forte ainda dentro das academias, tá? Principalmente onde é forte a teologia de âmbito mais liberal. E a teologia liberal é aquela teologia que não parte do pressuposto de que a Sagrada Escritura é a revelação de Deus, tá? Então você tem algumas formas de teologia. Inclusive quando alguém fala para mim, olha, eu quero fazer teologia, mas eu quero fazer lá no Mackenzie. Eu não tenho problema nenhum com o Mackenzie, tá? Nem falo contra nem a favor. É uma instituição séria, uma instituição extraordinária. Só que dentro da estrutura de estudo do Mackenzie, você vai encontrar certas matérias, certos professores que não necessariamente seguem uma visão ortodoxa das Sagradas Escrituras, tá? Então você vai ter pessoas de diferentes perspectivas filosóficas. Alguns que enaltecem a obra de Rudolf Bultmann, Steinmarker, tá? De outros teólogos como Ferdinand Husserl, dessas escolas que não partem da ideia de que a Sagrada Escritura é um livro revelado por Deus, e que a Sagrada Escritura é inerrante, é infalível, tá? Eles analisam a Sagrada Escritura como um bom livro qualquer, uma literatura, tá? Vocês não são crentes. Olha, eles acham que são. É esse que é o mais curioso. Eles acham que são. Só que eles dizem que Deus ele se revela ao homem, mas quando Deus se revela ao homem, o homem recebe essa revelação de Deus desde uma estrutura falha. Então eles dizem, olha, essa estrutura humana é falível, é limitada. Então a revelação de Deus, ela chega para nós, como Bíblia Sagrada, dentro dessa ferramenta falha de comunicação. Então eles dizem, é possível sim encontrar falhas na Bíblia, por causa das falhas do homem que escreveu a Bíblia. E aí ele diz, a forma como eles valorizam mais o relacionamento com Deus, é um relacionamento mais, vamos dizer assim, no âmbito ético, moral, no âmbito mais de uma revelação pessoal, muito mais do que canônica, muito mais pessoal. Então ele diz, olha, Deus se revela para mim. Quer ver um dos grandes exemplos da neortodoxia? Quer ver, eu não vou lembrar o nome dele agora. O nome dele, neortodoxia, estou quase lembrando, que escreveu a carta aos Romanos. Meu Deus.
quase lembrando. Karl Barth, lembrei. Karl Barth, que ele vindo já dessa escola, né? Ele analisa essa escola liberal, a teologia liberal, ele propõe uma nova perspectiva para a teologia, já tentando fazer uma reconexão com a ortodoxia, né? Então ele propõe o seguinte: a Sagrada Escritura, como dizem os teólogos liberais, sim, tem que ser analisada como uma literatura como qualquer outra. Sim, pode ter algum equívoco, algum erro. Só que ela se torna a revelação divina quando o homem, em contato com ela, tem a partir dela um relacionamento com Deus. Lê a Bíblia e Deus fala com ele através da Bíblia. Pronto, a Bíblia é uma revelação. É uma revelação naquele momento, naquele contexto, mas não aqui. Aqui era um texto, e como texto é analisado como qualquer texto, de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, qualquer. Então ele coloca na mesma prateleira. Então Karl Barth é dessa chamada neo-ortodoxia. Então ele diz, olha, a Bíblia é uma revelação, sim, mas onde? No livro? Não. No momento em que, quando a pessoa tem contato com o livro, Deus fala com ela. Então Deus fala com ela através do livro de Mateus, pronto, ali uma revelação para você, naquele momento. Então ele cria esse subterfúgio, que na verdade o que é isso aí? A pessoa está no meio, nem está lá nem está cá. Aí quando surge o fundamentalismo bíblico, mais vindo dos batistas norte-americanos, eles chutam o balde, eles dizem, não senhor, a Bíblia Sagrada é revelação divina, ela é infalível, ela é inerrante, e eles passaram agora a utilizar-se de conhecimentos científicos para corroborar o estudo bíblico, para refutar, por exemplo, o evolucionismo, que estava muito forte na época, e que estava invadindo as escolas e se colocando de uma forma muito agressiva contra o conhecimento bíblico. Então surge essa corrente de pensamento fundamentalista que vai se opor a isso também veementemente. Aí vai afirmar a inerrância, a ortodoxia da Sagrada Escritura. E aí a gente vem dessa tradição, que veio os fundamentalistas e veio os evangelicais. E aí surge nossa corrente de pensamento, tá? Então a gente, dentro de um âmbito de pensamento... Licença, professor. Toda? Alguém não retira o livro? Alguém? Igor Gabriel está aqui? Dentro desse âmbito de pensamento da teologia científica, vamos colocar assim, que está nas academias, a gente é fundamentalista, a gente é pá virada, a gente é louco, é chutado. Por quê? Porque a gente acredita que Deus fala com o ser humano hoje, né, através de uma revelação, de uma profecia, porque a gente acredita que a Bíblia não tem erro, porque a gente acredita que a Bíblia foi revelada por Deus. Isso é um absurdo para esses caras. Então eles falam, essa gente louca da pá virada, né? É esse pessoal fundamentalista aí, exatamente. Então, dentro de um âmbito acadêmico, a gente meio que não é bem visto, não é bem aceito, por causa dessa nossa forma de se posicionar mais intransigente, mais enérgico na defesa da Sagrada Escritura, né? Então, quando você bate para uma escola dessas, não digo que você não vá, quer fazer PUC, quer fazer Mackenzie, quer fazer essas instituições importantes, metodista, faça, mas com essa consciência de que você lá vai ter esse embate. É até saudável se você estiver firme. Se está firme na fé, está firme no conhecimento bíblico básico, então vai lá e encara. Aí você vai ler esses caras, vai ver a crítica que eles fazem, eles são profundos, tá? Quando o Walter Brunelli comentou aqui do Jesus histórico, me despertou esse gatilho, que fala, olha, o estudo que ainda está quente nas universidades acerca do chamado Jesus histórico. O que é essa busca do Jesus histórico? Essa busca do Jesus histórico que alimenta o quê? History Channel. A History Channel vai falar sobre Jesus. Qual é a base dele? Investigação sobre Jesus histórico. Não é Jesus da Bíblia. Ele não prova nada. Fica só naquele lenga-lenga. Fica só naquele lenga-lenga e não chega a lugar nenhum. Por quê? Para eles, ó, tanto se fez, se conheceu, se não conheceu, para eles não faz diferença nenhuma. Então o que acontece? Essa investigação do Jesus histórico, ela tem alguns pressupostos. Por exemplo, a chamada desmitologização da Sagrada Escritura, que começou com o Bultmann, né? Então eles dizem, olha, tudo tem que ser explicado a partir de uma base racional. Então o milagre não é racional. Se o milagre não é racional, as coisas não podem ser explicadas a partir do milagre. Então o milagre é um mito. E aí propuseram uma desmitologização, tirar os mitos da Bíblia. Quando você tira aquilo que ele chama de mito e eu chamo de milagre,
Você tira esse da Bíblia, o que é que resta? Resta Jesus histórico. Quem é o Jesus histórico? Jesus histórico é um cara legal, é um hippie, tá certo? É um cara super de boa, que fala de coisas agradáveis, que fala só fala de perdão, só fala de amor. Mas não resta isso daí não, professor. Hã? Não resta isso daí não. Não resta nem o nascimento de Cristo. Aí tá vendo? Porque como que Maria ia ter? Né? Então ele já pode anular e... Daí já começa o problema. Teologia liberal, Bíblia, apócrifos e análise científica. Eles amam isso aqui, ó. Apócrifos. Eles amam pegar um texto apócrifo para analisar acerca de Jesus. Então, Evangelho de Maria Madalena, nossa, sai para eles. Evangelho de Tomé, esses textos que surgem aí, que o pessoal encontra nas escavações, quando vai ver um livro apócrifo. Nossa, uma nova descoberta que vai arrebentar tudo e tal, vai, né, mudar a perspectiva teológica, quando você vai ver a porcaria do livro apócrifo. Então, tá legal, achou, é um achado arqueológico, mas conteúdo, o que é? Você vai ver lá, Evangelho de Tomé. Bem-aventurado o leão que é comido pelo homem, mas maldito o homem que é comido pelo leão. Porque o leão se torna homem, mas se o homem for comido pelo leão, ele se torna leão. Você fala um negócio desse, você fala, tá, e daí? O que isso tem a ver com o contexto? Nada. Isso é a cabeça de um xarope, de um mestre de uma escola gnóstica, que coloca essas charadas para dizer, olha, se você se tornar meu iniciado, eu te digo o que isso significa. Aí, para você se tornar um iniciado, você tem que, dinheiro, tem que remunerá-lo, se tornar aluno da sua escola. Às vezes passa por um período de um voto. Tem um cara que estabeleceu um voto de silêncio de 1 ano. Você ficava do lado dele, se você fizesse esse voto com ele, de ficar calado 1 ano do lado dele, sem falar nada. Então, cada um desses caras, tinha lá a sua perversão, tinha a sua loucura. E aí você olha um negócio desse, você fala, isso não tem nada a ver com Bíblia, querido, isso não tem nada a ver, não tem nenhuma conexão com a Sagrada Escritura, tá? Então o pessoal adora usar isso aí para analisar Jesus, tira todos os milagres, tira tudo sobrenatural, e o que sobra é o chamado Jesus histórico, né? Que aí já começa o problema do nascimento, que ele vai dizer, não, isso aí foi uma maquiagem da igreja, na verdade Maria foi um caso mesmo, teve um caso por fora, José, quando ficou sabendo, aí alguém disse, não, o Espírito Santo. Então, eles começam já, é isso que eu quero que vocês percebam, eles começam já desacreditando o texto. Só que o texto é a testemunha ocular. Por que eu vou acreditar em Rudolf Bultmann mais do que em Mateus? Por que eu vou acreditar mais em Fernando Christian Barro do que em Lucas? Que era testemunha no caso, Mateus é testemunha ocular. Marcos andou com Pedro, segundo a tradição. Lucas andou com Paulo, foi um grande pesquisador. João também é testemunho ocular. Por que eu vou contrariar os apóstolos que colocaram isso nos evangelhos e vou dar mais crédito para esses teólogos de gabinete do que para esses caras? E muitos de igreja até em outra época, né? Nossa, então, quer dizer, o cara está muito à frente, falando de algo do passado e se arrogando ter mais conhecimento, dizendo que ele sabe melhor acerca da Bíblia do que o próprio autor. E aí ele coloca várias dúvidas sobre o autor, várias desconfianças. Queria essa desconfiança. Um cara da atualidade que cedeu para isso, que foi um grande pregador, até pouco tempo atrás, que eu recomendaria para qualquer um, e hoje acabou, não dá para recomendar para ninguém, que foi Ricardo Gondim. Ricardo Gondim disse, leu aquele texto, Jesus andou sobre as águas. Aí ele disse, tá, alguém consegue andar sobre as águas? O pessoal não consegue. Por quê? Porque eu não consigo. Eu, um ser humano, comedor de arroz e feijão, não consigo. Só que estamos falando acerca de mim? Não, estamos falando acerca do Filho de Deus. O verbo divino para encarnado, tá certo que se tornou um homem, estamos falando acerca dele. Só que ele diz, não, um homem não consegue andar sobre as águas, então, para andar sobre as águas precisa de um jet ski ou de um barco. Então, na verdade, isso não significa que Jesus andou literalmente sobre as águas. Aí entra o quê? Alegorismo. A teologia liberal resolve tudo com alegorismo. Alegoriza tudo, sai alegorizando tudo. A torta é direito. Por quê? Eles não querem encarar a realidade do que o texto está descrevendo para eles. Ele não quer se submeter ao sobrenatural. Então o que ele faz? Ele impõe a sua forma de vista, a sua forma de visão. E o que ele faz com a Bíblia? Alegoriza. Alegoriza tudo para que tudo se encaixe com a sua forma de visão de mundo. A sua visão de mundo materialista, empirista. Tá? Então o que ele diz? Não, Jesus na verdade era uma forma da igreja
dizer que Jesus estava superando as tribulações, porque o mar revolto significa isso, tribulações. Então Jesus está vindo no meio caminhando sobre as águas no mar revolto, é porque Jesus está vencendo as tribulações. E aí vai alegorizar e vai criar uma mensagem muito bonita. É muito bonita, é muito bem, uma retórica perfeita, maravilhosa, só que atenta contra a verdade da Sagrada Escritura, que é, no meio do teu Jesus anda sobre as águas e ainda manda o mar se calar. E aí só quem acredita nisso é um xarope do pentecostal. E aí precisa de um cara desse para ler e dizer, olha, se a Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas, eu creio. Se a Bíblia diz que Jonas engoliu uma baleia, eu também acredito do mesmo jeito. Então aí fica uma pessoa dessa que vai pregar a Bíblia na íntegra, vai pregar a Bíblia do jeito que ela é, tá certo? Então fica essa diferenciação e esse contraste entre essas teologias. E essa teologia de um cunho mais liberal e mais científico das grandes academias vai alimentar o quê? Todo o currículo que circula pelas grandes academias, pelas teologias que são aprovadas pelo MEC. Tem o selo MEC. Para ter o selo MEC, você tem que submeter ao currículo que o MEC aprova. Porque você está lá, está o MEC, quero que a minha instituição tenha o selo do MEC, aprovado pelo MEC. Vai vir uma comissão, vai ver o currículo, vai ver o prédio, vai ver tudo, né, documentação, tarará e tudo mais. E se você tiver uma força política lá que possa dar uma empurradinha, aí o cara vai lá e aprova, aí sai no Diário Nacional, aprovada pelo MEC, tá? Mas aí você tem que engolir um monte de coisas, tá? Então, mas na verdade está indo ao contrário do que diz a Escritura. Então, E a Escritura da Apócrifa diz que não se muda uma vírgula e uma palavra. não muda Eles nada. estão querendo mudar. Estão confundindo a cabeça do ser humano. Aí fica, né, essa situação de conflito. Conflito e confusão. Porque a pessoa não sabe, não entende. Talvez ela entenda, mas quando ela Sim. entra lá, ela Por isso que durante muito tempo os pastores eles tinham um verdadeiro terror de que a pessoa fosse para a teologia e dizer que teologia esfriava. Qual é a teologia que esfria? Esse tipo de teologia mata a pessoa, né? É por isso que agora estou vendo que existem muitas denominações, muitas igrejas, e a gente fica, tem uma bola de neve, tem uma. É difícil. Então a gente fica. Tem que analisar a pregação. A pregação são diferenciadas. Então, Então a tem gente que tomar muito cuidado. Está fugindo tudo da Escritura. Tomar muito cuidado com isso mesmo. Essa parte aqui agora a gente vai encerrar nela. Veja, da página 12 até a página, deixa eu ver aqui, página 12 até a página 19 é isso aqui, ó. Coloquei para vocês e tirei. Não, eu passei, peraí. Aqui, pronto, é isso aqui, ó. São essas descrições aqui, que é o que vai encerrar a nossa aula. É isso aqui, a descrição de Cristo em cada um dos evangelhos, que aí vai concluir o capítulo 1, tá? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, que era o cobrador de impostos, né? Levi. Então, Jesus Cristo chamou ele lá na atividade que ele estava desempenhando, né? Um judeu, odiado pelos judeus, né? Mas era um judeu. E aí, inclusive, existem algumas teorias de que ele tem escrito seu evangelho primeiro em hebraico, mas nunca foi encontrado, então é só teoria, tá? Então, o evangelho que existe dele, que foi encontrado, está em grego. Mas mesmo assim, isso não tira a característica do seu escrito, que é escrever aquilo direcionado a um público, e o público é hebraico, tá? E por que isso é muito claro no evangelho dele? Por causa de toda a argumentação. Ele, ao longo de todo o evangelho, ele sempre faz questão de pontuar que isso para que se cumpra a profecia tal. Isso se cumpriu assim a profecia tal. Por quê? Ele está falando com os judeus que conhecem o Antigo Testamento, que quando ler aquilo, vai entrar em conflito, e ele vai martelar, ele vai dizer, é isso aqui mesmo, é para cumprir-se esse texto aqui. Jesus vai na sinagoga em Nazaré, é-lhe dado o livro da lei, ele encontra o texto que fala acerca do ano jubileu. Ele fala de libertação de cativos, curar enfermos, libertar as pessoas, libertar os cativos e trazer o ano aceitável do Senhor. Ele falou, fechou o livro, todo mundo ficou olhando para a cara dele, porque não era a época daquela leitura, e ele disse, hoje cumpriu-se essa escritura, cumpriu-se esse texto. De quem? De mim mesmo. E aí o pessoal pega ele e quer jogar ele em cima do monte lá, e ele desaparece e vai seguir seu ministério. Então Mateus tem essa característica, fala acerca de Cristo dentro desse contexto, olhando para o Cristo como cumprimento das profecias veterotestamentárias. Com relação a Marcos,
Com relação a Marcos, você tem outra característica, e a gente vai tomar de empréstimo aqui, a tradição. Como é que você lida com a tradição? A tradição é importante, é um conteúdo que foi construído aí a partir do século I da era cristã, tá? É relevante, só que não é canônico. Então você nunca pode pegar a tradição e colocar ela no mesmo patamar da Bíblia. Tem algumas pessoas que acabam deslizando nisso, lê a Bíblia, tá? Começa a pregação, cita uma tradição como se fosse Bíblia. E aí está o erro. Por quê? Porque eu não sou obrigado a citar a tradição. Eu posso questionar a tradição. E aí, a Bíblia Sagrada não. A Bíblia Sagrada é revelação. Então a Bíblia Sagrada você crê. A tradição você analisa. Então a tradição que está principalmente em Eusébio de Cesareia diz que esse Marcos seria o João Marcos, tá? Sobrinho de Barnabé, e que teria acompanhado Pedro na sua pregação. E Pedro teria pregado em Roma. Aí isso não significa que eu esteja afirmando que Pedro seja o primeiro Papa. Existe uma distância entre Pedro pegar em Roma e Pedro ser o primeiro Papa, tá? Inclusive Pedro, em Jerusalém, que a gente acreditaria que ele fosse muito relevante, ele não era o líder do concílio, né, que teve lá. O concílio para tratar acerca das missões transculturais. Quem deu a palavra final foi Tiago, tá? Mas você tem Pedro, conforme a tradição afirma, a pregação de Pedro, João Marcos acompanhando Pedro e recolhendo o quê? O principal da pregação. Pedro vai pregando para as pessoas e João Marcos vai registrando, construindo então o evangelho. Você tem a característica de um evangelho, ele é o menor dos evangelhos, ele é o mais resumido e o mais objetivo. Aqui, ó, Lucas é o antagônico dele, é o mais diferente, não o contrário, mas diferente. Você tem aqui um evangelho muito descritivo, e aqui você tem um evangelho muito sucinto. Então Marcos, ele inclusive usa uma fórmula que é e outra vez, e a seguir, quer dizer, dando sempre essa noção de movimento, que Cristo estava em atividade, em movimento, curando, libertando, expulsando demônios. Então você tem essa característica aí de Cristo dentro do evangelho de Marcos. Lucas é outra lógica. Lucas é um pesquisador, como ele mesmo diz, tá? Inclusive, texto de Lucas e texto de João. Se você pegar manuscrito, tá? Manuscrito de João, manuscrito de Lucas, você fizer uma análise textual, o texto de João vou colocar aqui, mas com todo respeito, é um texto de um grego muito básico, tá? Aqui estudou em EJA, aqui estudou em Belas Artes, tá? Colocando desse jeito. Eu estou falando do texto, estou falando da qualidade do conteúdo, estou falando do texto, a estrutura textual. Aqui usa um texto grego ático, grego de alto nível. Aqui usa grego koiné sofrido, tá? Texto de João, texto de Lucas. Lucas, um médico da época. João, um pescador, tá? Agora, interessante que João, com o texto dele, com toda a dificuldade de escrita, trouxe um conteúdo teológico mais profundo. Aí estamos falando de conteúdo, não de escrita, tá? A escrita era básica e era sofrida, mas o conteúdo era terrivelmente profundo. Muito mais profundo até do que de Lucas, que é muito mais descritivo, tá? Então Lucas, ele, inclusive, a primeira característica do texto de Lucas, tem um cabeçalho. O texto tem um cabeçalho, cara. Isso é característica de texto técnico, tá? Então o cara não está escrevendo um bilhete para alguém. O Marcos já começa em ação, já começa escrevendo Jesus fazendo alguma coisa. Nenhum tipo de formalidade, já começa logo. Texto de Lucas tem um cabeçalho, um endereçamento. O texto de Atos dos Apóstolos, que foi o primeiro livro de história, tá? Da cristandade, tem um endereçamento e tem um oferecimento para Teófilo. Aí alguns dizem que Teófilo seria um mecenas de Lucas, apoiando, né, o seu ministério com um recurso, né, patrocinando o seu ministério. E aí Lucas teria, aproveitando esse patrocínio, se dedicado a fazer uma pesquisa. Aí alguém pode dizer, tá, então o livro dele não é revelação, é pesquisa. Só que a revelação está na pesquisa. Lucas vai às fontes primárias, Lucas vai às testemunhas oculares. E junto com essas testemunhas oculares, ele traz Paulo, que chama a si mesmo de abortivo, mas ele diz, eu não dependi de ninguém para pegar o evangelho. O meu evangelho eu recebi do Senhor.
Então, Paulo também afirma categoricamente que ele tem contato com a fonte primária, porque Jesus Cristo mesmo revelou o Evangelho para ele, tá? Então ele traz essa grande pesquisa e elabora um texto muito técnico, tanto em relação ao Evangelho. Veja, aqui começa a genealogia, depois já parte para a ação. Aqui nem genealogia tem, já começa logo na ação. Aqui, além de trazer uma genealogia que recua até Adão, tá? Aqui recua até Abraão, porque está muito ligado à questão de Israel. E para Israel quem é relevante é Abraão, começa nele. Aqui recua até Deus, tá? Em Lucas, perdão. Aqui nem genealogia tem. Aqui recua até Deus. E Adão de Deus. Então você vai ter essa conexão que um busca uma conexão mais ligada aos judeus. Outro busca uma conexão mais geral. Porque quando você recua a genealogia de Cristo até Adão e Adão de Deus, aí você espalhou para toda a humanidade. Porque todos vieram de Adão. Então você tem, né, essa característica mais geral, tá certo? Trazendo todos para o contexto. E muito mais descritivo. E a descrição que ele faz do nascimento de Cristo, virginal, o diálogo com o anjo, aí ele vai trazer algo que só ele traz, o nascimento de João Batista, né? A revelação do anjo para Zacarias, pai de João Batista, o nome, né, que foi dado, a característica do nascimento, um encontro de Maria com Isabel, só Lucas, que é pesquisador, né, levantado pelo Espírito Santo. E aqui o que eu falei, característica textual, inclusive, aqui ó, sinótico, ou seja, olham numa só direção, eles têm uma estrutura semelhante, tá? Então trazem aí nascimento, genealogia, nascimento, feitos de Cristo, algumas coisas de parábola, de ensinamento, paixão e ressurreição, tá? Tem uma estrutura muito parecida. João, ele segue outro caminho. Aqui sinóticos, 3. João é chamado Evangelho Teológico. Então aqui começa a genealogia, ali também. João começa na pré-encarnação. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito, se fez. João desbancou todos os caras aqui. Enquanto eles foram em genealogia, João foi na pré-encarnação do Verbo. Tá? Antigo Testamento. Exatamente. Inclusive, Bíblia cronológica ele vê aí, primeiro versículo. No princípio era o Verbo estava com Deus, porque aquele é o começo. Antes de Gênesis 1. Inclusive, para se converter, vai estar o capítulo 2 de João. Ali, meu Deus, ali não tem quem aguente. Muito pouquinho. É aquilo que eu falei. Textualmente, é pobre de texto. Mas de conteúdo, facilmente. Então você tem aí Cristo, o Evangelho de Logos e traz para dentro do seu Evangelho. Os filósofos dizendo, quem é o Logos? Aquele por meio de quem tudo foi criado. É Sócrates discutiu muito isso. João disse, vocês querem saber quem é o Logos? Cristo. Cristo é o Logos, é o verbo divino para encarnado. Por meio dele tudo foi feito, e se ele nada foi feito, se fez. Aí, outra treta que João entra. A encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo. As caras dizem, não, os gnósticos, Jesus não pode ser carne, porque a carne é inerentemente má, porque a carne é matéria. Aí João entra com os dois pés no peito dos caras, fala, olha, aquele que não declarar que Jesus veio em carne é anticristo. Acabou. Tá? Então não tem conversa. Ele já deixa muito claro isso, que é uma declaração necessária, tá ok? Então encerramos capítulo 1 aqui, com a perspectiva dos evangelhos sobre a natureza de Cristo. E aí partimos aí adiante, falando sobre Jesus homem e Jesus carne, tá ok? Vamos encerrar? Ficar em pé, fazer uma oração?